Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e hoje eu trago uma deliciosa resenha para vocês, tá? Não aguentei arrumar aqui a mesa para poder gravar o unboxing, abri e agora eu vou contar um pouquinho sobre esse lindão. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação e se você gostar da narrativa a respeito desse deck, deixa aí nos comentários que é bem importante esse feedback para mim, não somente para o meu trabalho, mas também para o reconhecimento e crescimento do canal, tá bom? Então vamos lá. Esse é o Golden Tarot de Visconti Sforza, tá feito por Mary Packard, acho que é isso. Bom, a editora deste deck é Race Point, acredito que seja essa a pronúncia. Ele é um deck, gente, que foi feito em cima de um deck pintado no século XIV, a pedido por encomenda do Duque de Milão, tá bom? Ele fez esse pedido para os noivos. Se não me falha a memória, Francisco Sforza e sua noiva Maria Bianca Visconti, tá? Ambos da alta nobreza da época. E eles encomendaram, né? Então o Duque de Milão encomendou para os noivos, digamos assim, esta pintura magnífica. Bom, vem numa caixinha de luxo com abertura de imã aqui, né? Fecho, na verdade, né? De imã. É um deck que eu namorei por muito tempo, porque ele é caríssimo, muito caro. Eu comprei por conta que a Amazon fez uma promoção, então espero que vocês, quem assistir esse vídeo, que consiga, né, esta promoção. Foi uma promoção bem acessível, eu paguei coisa de R$130 nesse deck, sendo que sempre eu vi esse deck com a média aí de seus R$700, tá? Como eu disse, eu não comprei esse deck com o intuito de jogar com ele, mas sim de ter uma parte da história aqui na minha coleção. Então ele vem com esse livreto numa caixinha de luxo. Deixa eu só mostrar esse detalhe aqui da caixinha. Tem um fundo mate com os arabescos em alto relevo com efeito envernizado. Vem com esse tecido de cetim, que é pequenininho, tá? Não dá pra utilizá-lo para uma abertura oracular, né? Uma abertura com tarô. Olhe lá, dá para usar ele com um Petit Lenormand, baralho cigano, tá? Mas com um tarô, independente, né? Se é um tamanho normal, um tamanho mediano, ou este lindão aqui que é enorme, não tem como utilizar esse paninho, tá bom? É mais um plus, digamos assim. Aqui é o livro, que vai retratar um pouco da história, né? Como que foi pintado este deck, por quem que foi pedido, enfim. Aqui conta um pouquinho da história. Eu ainda não li, tá? O que eu estou falando para vocês a respeito do deck foi estudos que eu fiz, né? Um estudo bem, como eu posso dizer, superficial, tá? A respeito da história contida nesse deck. Por que que eu sei desse deck? Eu fui estudar a história mesmo, né, de quando o tarô começou, aonde que tem os primeiros registros. Então aí é um troço que é um estudo infinito, porque não tem uma comprovação de quando que de fato o tarô propriamente dito foi feito, foi elaborado. Tem aí estudos que vão dizer que começou-se no século XV como método oracular. Esse daqui foi uma pintura feita no século XIV, a pedido do Duque de Milão, como eu falei para vocês. Só que em nenhuma das histórias que de fato tem uma comprovação histórica fala de onde que surgiram os significados, a junção de determinados elementos com as figuras, né, da sociedade daquela época, quando que isso de fato foi começado a ver como um método oracular. Uns vão falar que descendeu lá do Antigo Egito, outros vão falar que é uma junção de vários lugares e de vários
jogos lúdicos, outros vão falar que iniciou nas cruzadas, enfim, gente, eu não tô aqui para fazer polêmica, tá? Eu vou me atentar única e exclusivamente a quando que isso aqui foi pintado. Então, foi pedido pelo Duque de Milão para ser pintado carta a carta à mão. Tá? As cartas originais estão expostas no museu em Milão, faltando algumas cartas que se perderam com o tempo. Então, quem fez, né, a Mary, que fez esse deck, completou as cartas faltantes para que a gente tivesse um deck completo de tarô, tá certo? Então, vamos conhecer este lindão. Deixa eu tentar abaixar um pouquinho aqui para ficar mais perto de vocês, tentar fugir um pouquinho desse flash. Quando foi feito isso, né, disse a história que quando esse deck foi feito, ele quis retratar primeiro que era um jogo lúdico, um jogo de distração, me desculpem o barulho da rua, então era um jogo de distração, na mesma medida que também retratava a sociedade. Então aqui é um maltrapilho, um serviçal, aqueles que estavam no mais baixo escalão, não era bem o que eu gostaria de falar aqui agora, mas é isso, tá? Então a plebe mesmo, né, o povo mais pobre da sociedade, praticamente escravos, tá? Aqui já é um patamar um pouquinho acima, mas ainda plebe. Então, pelas cores, né, a grande realeza usavam cores amenas, cores claras, e já a plebe utilizava cores mais fortes, vermelho, um azul mais escuro, verde, né? Aqui também o mago sendo retratado como um plebeu. Aqui a papisa, ou a sacerdotisa, tem uma lenda, uma história de que ela era uma mulher que se disfarçou de homem para poder entrar, né, dentro da Igreja Católica, do clero, e chegando, enganou tão bem que chegou a ser papa. E depois ela foi desmascarada, né, porque descobriram que ela era mulher e tal. Então perceba que ela carrega a cruz papal aqui, né, o símbolo da época, também com vestes da nobreza. Aqui a imperatriz, e contam também uma parte da história de que as mulheres retratadas neste deck é a própria Maria Bianca, tá? Em várias fases aí da sua vida, mas seria ela mesma. E aqui seria o Francisco Sforza, acho que é isso. Eu e a minha dicção magnífica, não é? Quando foi pintado esse deck, essa família Visconti Sforza tinha um poder aquisitivo muito grande, eram senhores feudais, então tinham um grande domínio de terras e um grande problema com a Igreja Católica, né? Então, se você for estudar aqui, eu estou falando de história, tá? Não estou falando da religião. Então, historicamente falando, a Igreja Católica, ela se solidificou, ela criou força, ela ascendeu, digamos assim, dominando a plebe, dominando toda uma sociedade pelo medo, né? Por conta da escassez da época, a vida sofrida que eles tinham. Então, através daquele medo, dominou-se toda uma sociedade, né? Então, a Igreja Católica era equivalente à máxima patente, né, dentro de uma sociedade, dentro do clero. Mandava, inclusive, nos senhores feudais. E esse deck foi como se fosse uma afronta a esse poder da Igreja Católica, tá? Teve um quê de querer cutucar este poder da Igreja Católica. Aqui na Carta dos Enamorados retrata bem como que eram feitos os acordos da época. Então não tinha essa coisa de casar por amor, eram acordos feitos entre duas pessoas de tenra idade, ainda criança, aonde esse acordo era feito a fim de unificar o poder, aumentar o domínio, né? Então, quanto mais terra, mais poder os senhores feudais tinham. Aqui
conta também a história de que é a Maria Bianca indo a caminho de seu casamento na carta do carro, fazendo então jus ao destino, empregue a ti em tenridade. Aqui a carta da justiça. E aqui me dá um quê das cruzadas. Se você não sabe sobre as cruzadas, vai estudar. É um conhecimento que vale muito a pena. Aqui o eremita ou ermitão. E reparem, essas pinturas foram feitas muito fidedignas, né? As pinturas que estão expostas lá em Milão. Não vai ter numeração nenhuma, né? Nem Romana e Blas, e nem nome nas cartas. A roda da fortuna, a carta da força. Aqui novamente a plebe, perceba, o rosto bem sofrido, bem machucado, e aqui as vestes denotando a raça mais pobre, mais simplória. A carta do enforcado ou dependurado, a carta da morte. Interessante citar também que aqui ela não carrega uma foice, sim um arco e flecha, até porque nesta época não se tinha o domínio do ferro ainda. As armas todas eram feitas, em sua grande maioria, não vou falar todas, mas em sua grande maioria elas eram feitas de madeira. Aqui a temperança, perceba que não tem água, e sim um penhasco, ela está à beira de um penhasco. O diabo, a torre, a carta da estrela e novamente, ó, o cenário, perceba que aqui embaixo é praticamente o mesmo cenário, como se em diversos lugares da Terra, em diversos lugares do próprio feudo. Aqui a carta da lua, não tem então aqui as torres, né, nas laterais, que posteriormente lá no século XV vão aparecer no tarô de Marsella, nem a água, nem o lagostim, enfim. A carta do sol, o julgamento, que nos remete ao juízo final, a carta do mundo. Aqui nos arcanos maiores eu não vou comentar nada porque são somente símbolos, não tem muito o que falar a respeito dos desenhos aqui. Então, naipe de copas, vou passar rapidamente só para que vocês tenham conhecimento carta a carta do deck, mas percebam que são somente taças. Eu vi em alguns lugares que tem uma suspeita, digamos assim, que as taças empregues aqui também foram uma cutucada na Igreja Católica, querendo falar, remeter ao Santo Graal. Essa daqui é uma delas. Aqui o pajem, cavaleiro, rainha e rei. Importante dizer que a sensação que eu tenho é que a rainha e o rei são a mesma face, só que uma mais... A sensação que eu tenho, tá? Não sei se estou falando uma grande besteira, mas aqui aquela é um pouquinho mais madura quanto rainha, quanto rei, a sensação que eu tenho aqui é um pouquinho mais novo, mais jovem. Naipe de espadas. Vocês devem estar se perguntando, mas se você não vai jogar, Juliana, para que você comprou? Por conta de conhecimento, gente. Lá no colegial, eu achava que história não servia para bodega nenhuma. Hoje eu percebo que se você não conhece história, você não consegue entender o seu agora. O que você vivencia agora em vários aspectos, em vários sentidos, tá? A própria constelação familiar me passa isso, o próprio tarô me passa muito isso. Então, de uns tempos para cá, toda oportunidade que eu tenho de estudar história, eu vou estudar, porque diz muito a respeito do que somos, de onde viemos, desculpe. Aqui o pajem, cavaleiro, rainha, rei. Lembrando que
Uma coisa também importante de citar é que essa tenridade de rainha e de rei, naquela época, gente, século XIV, século XV, não se tinha longa vida, viu? Não se tinha grande higiene, então as pragas, as doenças, elas avançavam com uma rapidez muito grande. A Igreja Católica naquela época era contra a ciência, né, porque isso diminuía o seu poder perante a sociedade, então eles morriam muito cedo, né, como é que fala? A média de vida, né, era muito curta. Hoje, imagina, a gente vive até 80, 90 anos. Naquela época isso era praticamente impossível. Então, normal as pinturas daquela época, né, não terem anciãos, porque eram poucas as pessoas que conseguiam chegar numa terceira idade, digamos assim. Pajem, cavaleiro, rainha, rei. Perceba o rostinho bem juvenil do rei. Vamos agora então para o naipe de ouros. Na minha concepção, um naipe mais fácil de ver, porque também não citei, mas vou falar agora. Continua não tendo nenhuma numeração e nem um nome, nem nada que fale o que significa esses naipes, né? O que é cada coisa. Então, aqui é o naipe de ouros. Não sei do que se trata essa escrita, vou ter que pesquisar no livro, né? E isso Jeová deve saber quando que eu vou conseguir fazer. Ai, Senhor. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. Esse é esse deck que eu namorei tanto, demorei tanto tempo para conseguir. Eu espero, gente, que vocês consigam acessar o preço que eu consegui. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o valor, vou deixar na descrição do vídeo onde eu comprei. Lembrando, eu não sou a vendedora da Amazon, tá? Eu não tenho parceria, eu comprei com o meu dinheiro. Eu só pesquiso bastante e procuro repassar aqui para vocês. Se na hora que esse vídeo for pro ar já tiver subido o preço, eu não tenho domínio nenhum em cima disso, tá bom? As cartas são gigantescas. Quem tem o Enchantment Tarot, edição de aniversário, né, de 25 anos, o tamanho é o mesmo, tá? A qualidade da carta também é a mesma coisa. São cartas flexíveis, porém, por elas serem muito grandes, é muito difícil de embaralhar. Aqui eu peguei o Universal Rider-Waite da US Games para fazer um comparativo com vocês. Então perceba que ela é muito mais alta, largura nem tanto, mas ela é muito mais alta, dificultando o embaralhar, tá? Tem uma qualidade muito boa, eu gostei da qualidade da lâmina, gostei bastante. A toalhinha infelizmente é pequena, então ela vai servir para decorar aqui a minha mesa, mas não para abrir, né, as tiragens. E esse deck mesmo, ele é um deck muito para estudo, eu quero utilizá-lo muito para estudo e para ter na minha coleção uma parte da história. É isso, meus amores. Se você assistiu até aqui, já deixou o seu like? Gostou desse vídeo? Deixa aí nos comentários, vai ser bem importante para mim esse feedback pontualmente de vocês, tá certo? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima!